Bem-vindo à nossa segunda aula. Que bom que você está aqui, que você está continuando o nosso curso. E hoje a gente vai trazer como eu disse, um zoom para um dos membros. Então, na última aula a gente falou sobre os 4 membros formadores do ser humano e a gente vai dar um zoom. A gente vai falar sobre o corpo astral. Então, hoje a gente vai falar sobre a alma. Então, a nossa alma, ela é trimembrada. Então, a gente vai falar sobre 3 membros que compõem o corpo astral, o corpo da alma. O primeiro membro é o que a gente chama de alma da sensação. Essa alma a gente divide com os animais. Porque lembra que a gente falou que os animais têm corpo astral? Então, isso a gente divide com os animais. Os animais também têm a alma da sensação. O que é uma alma da sensação? Como que ela atua, né? A alma da sensação nada mais é do que a antipatia, a capacidade de sentir antipatia e simpatia. Então, a nossa capacidade de sentir repulsa ou atração por algo. Então, é na alma da sensação que fica a nossa reatividade instantânea, a nossa reatividade que está ligada com o instinto. Então, quando a gente fala que nós somos animais, sim, nós somos animais, nós temos essa característica animal do instinto e da reatividade. Mas será que nós só somos isso? Será que isso é justificativa para coisas e para teorias? Né? Fica aí a questão. Então, a alma da sensação é nada mais que a alma da reatividade, da antipatia e da simpatia. Então, e ela é muito automática, porque a gente traz ela evolutivamente dos animais. Então, ela está muito inserida no nosso inconsciente. Então, a nossa sensação de antipatia e simpatia, ela é muito rápida. Então, a gente entra num lugar e já vê uma coisa e a gente já começa a mapear o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Isso é uma tendência. Isso muda de acordo com a nossa capacidade de autoeducação, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente está olhando, né? Para o processo de autoeducação voltado para o desenvolvimento de lideranças solares. Então, essa é o primeiro membro aí que a gente tem da alma. O segundo membro é o que a gente chama de alma do intelecto. E aí começa a complexidade, mas aí também começa a liberdade. Porque é na alma do intelecto que a gente passa a conseguir pensar e organizar os fenômenos. Então, a partir do momento que eu começo a pensar e organizar os fenômenos, eu posso não ser só suscetível à reatividade. Então, eu deixo de ser exclusivamente, vamos dizer assim, animal e passo a ser um ser pensante. Então, é nesse ponto, é no momento em que o processo evolutivo surge também, que eu falei um pouco do cérebro, surge esse desenvolvimento do lobo frontal, que é a capacidade de pensar, de discernir, de comparar, de olhar, de esperar, de ter paciência, de observar os fenômenos acontecendo, é aí que começa o desenvolvimento do ser humano. Então, a alma os animais já não têm a alma do intelecto. Os animais não pensam, eles estão no estado instintivo reativo, né? E nós, com o desenvolvimento evolutivo do homem, desenvolvemos essa alma do intelecto. Então, a alma do intelecto nada mais é que a nossa capacidade de pensar, de construir pensamento, de reflexão, mas principalmente de organização. A alma do intelecto está muito relacionada com o aspecto organizacional da alma. E o terceiro membro é o que a gente chama de alma da consciência. E eu gosto de falar que a alma da consciência ela é uma junção entre a alma da sensação e a alma do intelecto, porque na alma da consciência a gente consegue encontrar uma habilidade de gerir emoção e pensamento. Na alma da consciência, nós temos autonomia para aprender a fazer o sentir e o pensar
atuarem juntos. A tendência que a gente tem é ou sentir demais ou pensar demais. Ou eu sou racional demais ou eu sou emotiva demais. Ou eu escolho as coisas muito pela emoção ou eu sou muito racional metódico. Na alma da consciência, a gente adquire a capacidade de fazer essa união entre emoção e pensamento. E é aí que eu chamo de virada mais importante que o homem tem que fazer nos dias atuais, que é pensar com o coração. Na alma da consciência a gente pensa com o coração. Isso não é ser emocionado, isso é trazer cognição, organizações para as emoções e fazer a coisa certa. Fazer a coisa que é certa, né? Então vamos fazer uma recapitulação aqui. A gente falou da alma da sensação, que nós dividimos com os animais. Nós falamos da alma do intelecto, que já é uma conquista do homem. E nós falamos da alma da consciência. E a alma da consciência, segundo a antroposofia, é o que o ser humano está desenvolvendo nesse momento da existência. Nós não temos a alma da consciência totalmente formada. Eu não vou entrar nisso, mas a antroposofia ela vai construir toda uma linha de construção do ser humano, como que o ser humano se formou ao longo das décadas e das eras, mas eu não vou entrar nisso. Mas o que eu quero que você entenda é que nós, no contexto atual, estamos, como ser humano, desenvolvendo a alma da consciência. Então, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade de conciliar, pensar e sentir, para agir a partir desse concílio entre pensamento e sentimento. Então, esse é o grande desafio do ser humano pelos próximos milênios. A antroposofia fala que isso vai até os anos... O desenvolvimento da alma da consciência vai até mais ou menos uns anos 3000. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente compreendendo esse lugar que nós estamos como ser humano, a gente olha à nossa volta e começa a entender esses fenômenos que estão acontecendo sociais e o quanto eles desafiam exatamente esse processo de conciliar pensamento e sentimento. Então, uma liderança solar, antes de mais nada, ela está engajada em desenvolver essa alma da consciência, porque é a partir dessa alma da consciência que você consegue pegar o seu eu com autonomia. E o seu eu é o seu espírito. E aqui eu não entro em religião, aqui eu não estou falando de religião. O espírito, quando eu digo, é a sua individualidade mais, como eu posso dizer, pura. É o que você é. É o que você é sem nenhum tipo de influência externa. É a sua autenticidade. O seu eu é a sua autenticidade. Então, quando você desenvolve a sua alma da consciência, você consegue incorporar na sua autenticidade. E o mundo precisa exatamente da sua autenticidade. Você nasce do jeito que você é. Você cresce dentro de uma família que você é. Porque você precisa desenvolver o que você já é como uma semente dentro de você. E o mundo precisa exatamente disso, da sua autenticidade. Então, a partir do momento que você olha e fala, bom, então eu vou desenvolver minha alma da consciência, você está dando um passo em direção à sua autenticidade. Então, essa aula é mais uma aula para a gente olhar para dentro, porque nas próximas aulas a gente vai fazer a próxima aula a gente vai começar a olhar para fora, a gente vai começar a olhar para o processo educativo e a gente vai começar cada vez mais fazer esse olhar para o mundo social. Como que é essa relação entre o mundo social e o eu e a minha individualidade? E o que a minha individualidade pode fazer pelo mundo social e o que eu quero do mundo social também, o que eu quero receber do mundo social. Quando eu falei lá atrás que eu criei a Nova amamentando a minha filha, foi porque eu pensei, caramba, quando a Cecília tiver 15 anos, como que vai estar o mundo? Acho que é isso, eu te vejo na próxima aula.